A luz do sol invade a luxuosa sala da mansão de Tufão. Ele caminha nervosamente de um lado para outro, segurando um convite dourado nas mãos. Seus dedos tremem levemente enquanto disca o número de Jorginho. Do outro lado da linha, Jorginho atende com hesitação. Tufão não perde tempo e vai direto ao assunto, convidando ele e Débora para a festa de aniversário de 21 anos de Ivana. Jorginho tenta recusar educadamente, alegando que talvez não seja apropriado, mas Tufão insiste com veemência, dizendo que eles fazem parte da família independentemente do passado conturbado. Após uma longa pausa e um suspiro pesado, Jorginho finalmente aceita. Débora surge ao fundo da casa modesta onde vivem, observando o marido com um olhar desconfiado. Quando ele desliga, ela cruza os braços e pergunta quem era. Jorginho explica sobre o convite e Débora imediatamente demonstra resistência. Ela relembra todos os momentos difíceis que passou naquela família, como foi tratada como intrusa, como desconfiaram dela repetidamente. Jorginho tenta acalmá-la, dizendo que as coisas mudaram, que Tufão está diferente, mais conciliador. Débora encosta a cabeça no peito do marido, mas seus olhos revelam que ela não acredita em paz duradoura naquela casa. Enquanto isso, no apartamento sofisticado de Max e Carminha, a tensão é palpável. Max está sentado na beirada da cama, observando Carminha, que se maquia meticulosamente diante do espelho. Ele hesita por um momento antes de soltar a bomba. Com tom aparentemente casual, menciona que Nilo a procurou. O batom escapa das mãos de Carminha e cai no chão com um ruído surdo. Seu rosto empalidece instantaneamente. Ela se vira lentamente, perguntando com voz trêmula qual Nilo ele está falando. Max responde sarcasticamente se existe algum outro Nilo que ela deveria temer. Carminha se levanta abruptamente, derrubando produtos de maquiagem pela penteadeira. Sua respiração acelera enquanto ela exige saber o que Nilo queria. O que Max disse a ele. Max explica que não estava presente quando Nilo apareceu, mas que ele deixou recado com a secretária, dizendo que era urgente e relacionado ao passado de Carminha. Ela cambaleia e precisa se apoiar na penteadeira. Memórias invadem sua mente como um tsunami devastador. Imagens fragmentadas de um tempo que ela lutou desesperadamente para enterrar voltam à superfície. Ela sussurra para si mesma que isso não pode estar acontecendo agora, não quando finalmente tudo estava funcionando. Max se aproxima e pergunta diretamente que segredo ela está escondendo. Carminha se recompõe rapidamente, sua máscara de controle voltando ao lugar. Ela responde firmemente que não é nada com que ele precise se preocupar e que vai resolver. Max pega seu braço com força, insistindo que se isso pode afetar os negócios deles ou sua segurança, ele precisa saber. Carminha se solta bruscamente e sai do quarto sem responder, deixando Max sozinho com suas desconfianças crescentes. Na casa humilde de Lucinda, a atmosfera é completamente diferente. Nilo está sentado à mesa da cozinha, suas mãos nervosas girando uma xícara de café que já esfriou. Lucinda, uma mulher de meia idade com olhar astuto e postura maternal, observa o rapaz com atenção. Nilo finalmente quebra o silêncio e conta que descobriu algo sobre Nina, algo grande, algo que pode mudar tudo. Lucinda se inclina para frente interessada. Nilo revela que Nina não é quem diz ser, que seu passado esconde uma verdade chocante que ele descobriu por acaso ao investigar uns documentos antigos. Antes que ele possa dar mais detalhes, Betânia, a filha adolescente de Lucinda, aparece na porta. Ela ouviu parte da conversa e imediatamente quer ir avisar Nina, pois elas são amigas. Lucinda se levanta rapidamente e barra a passagem da filha com determinação. Ela diz firmemente que Betânia não vai a lugar nenhum, que não vai alertar ninguém sobre nada. Betânia protesta, dizendo que Nina merece saber que alguém descobriu seu segredo, mas Lucinda é inflexível. Ela explica que, às vezes, os segredos das pessoas precisam vir à tona no momento certo e que interferir pode ser perigoso. Betânia tenta argumentar, mas Lucinda a manda para o quarto.
A menina sai contrariada, batendo a porta com força. Nilo observa a cena desconfortavelmente e pergunta se Lucinda acha que ele está fazendo a coisa certa ao expor Nina. Lucinda senta novamente e responde que a verdade sempre tem um preço, mas que mentiras têm um preço ainda maior. Ela aconselha Nilo a pensar bem antes de agir, mas se ele está decidido, deve fazer isso olhando Nina nos olhos, não pelas costas. Em outro canto da cidade, numa região mais pobre, Valentim carrega sacolas de comida pelas ruas estreitas. Ele é um homem simples, de coração grande, que trabalha num mercado local. Valentim para em frente a uma casa pequena e maltratada. Hesita por um momento, depois bate na porta. Suelen atende, surpresa e constrangida. Ela está mais magra, com olheiras profundas e roupas gastas. Valentim levanta as sacolas e explica que trouxe algumas coisas. Nada demais, apenas umas frutas, arroz, feijão, pão. Suelen inicialmente recusa, dizendo que não pode aceitar caridade, que tem seu orgulho. Valentim insiste gentilmente, explicando que não é caridade, é solidariedade, é um vizinho ajudando o outro. Ele menciona que sabe que as coisas têm sido difíceis desde que ela saiu da casa dos pais e que todo mundo passa por momentos complicados. Suelen sente os olhos marejarem, mas tenta manter a compostura. Ela finalmente aceita as sacolas e convida Valentim para entrar. A casa é praticamente vazia, com móveis velhos e paredes descascadas. Valentim disfarça o choque ao ver as condições em que Suelen está vivendo. Ele pergunta se ela não consideraria voltar para casa, fazer as pazes com a família. Suelen balança a cabeça negativamente e explica que algumas pontes foram queimadas de forma irreparável, que as coisas que foram ditas não podem ser desfeitas. Valentim se senta ao lado dela no sofá desgastado e diz que família é complicada, mas que no final do dia são as únicas pessoas que realmente importam. Suelen sorri tristemente e agradece pela comida e pelas palavras. Valentim se levanta para sair, mas antes oferece ajuda para qualquer coisa que ela precise. Trabalho, referências, o que for. Suelen promete pensar no assunto. Quando Valentim sai, ela finalmente permite que as lágrimas caiam livremente. Numa praça movimentada do centro da cidade, Silas está fazendo os últimos ajustes em seu antigo carro de mensagens. Um veículo colorido e enfeitado que ele usava anos atrás para divulgar produtos. Hoje, porém, o carro tem uma função completamente diferente. Ele decorou tudo com flores, balões e cartazes. No maior deles, escrito em letras garrafais, está: Mona Lisa quer casar comigo? Silas está nervoso, suando apesar do clima ameno. Ele confere o relógio várias vezes, esperando o momento exato em que Mona Lisa passa pela praça, no caminho do trabalho. Alguns curiosos começam a se juntar, percebendo que algo está prestes a acontecer. Finalmente, Mona Lisa aparece ao longe, conversando ao telefone, completamente alheia ao que a espera. Silas liga o alto-falante do carro e começa a tocar a música favorita deles. Mona Lisa para, confusa, procurando de onde vem o som. Quando ela vê o carro, seu queixo cai. Silas desce do veículo com um buquê enorme de rosas vermelhas e se ajoelha bem no meio da praça. As pessoas ao redor começam a filmar e aplaudir. Mona Lisa está paralisada, as mãos cobrindo a boca. Silas faz um discurso emocionado sobre como a conheceu, como ela mudou sua vida, como cada dia ao lado dela é uma bênção. Ele termina fazendo oficialmente o pedido. Mona Lisa está chorando copiosamente agora. Ela corre até Silas e o levanta, abraçando-o com força antes de gritar um sim retumbante. A pequena multidão explode em aplausos e gritos de celebração. Silas coloca o anel no dedo dela e eles se beijam apaixonadamente enquanto as pessoas continuam filmando e comemorando. É um momento genuinamente feliz, em meio a tantos dramas se desenrolando pela cidade. Mas nem todos estão celebrando. Na casa da família, Leandro e Diógenes estão sentados na varanda, bebendo cerveja em silêncio. Leandro finalmente comenta sobre a ausência de Suelen,
sobre como a irmã praticamente desapareceu de suas vidas. Diógenes concorda pesadamente, dizendo que ele tentou ligar várias vezes, mas ela nunca atende. Eles lamentam como as coisas chegaram a esse ponto, como uma família tão unida se despedaçou tão rapidamente. Leandro culpa os pais pela rigidez excessiva, pela incapacidade de perdoar. Diógenes defende os pais parcialmente, dizendo que Suelen também teve sua parcela de culpa, que ela fez escolhas que magoaram profundamente a família. Eles discutem sem chegar a conclusão alguma. Roni, o irmão mais novo, está dentro da casa, ouvindo tudo da sala. Ele está claramente contrariado, seu rosto vermelho de raiva contida. Roni não concorda com nada do que os irmãos estão dizendo. Na opinião dele, Suelen traiu a família, desrespeitou os valores que foram ensinados e merece sofrer as consequências de suas ações. Ele entra na varanda abruptamente e declara isso em voz alta. Leandro e Diógenes se surpreendem com a veemência de Roni. Leandro tenta acalmar o irmão mais novo, dizendo que todos cometem erros, que julgar é fácil, mas perdoar é divino. Roni não quer ouvir. Ele declara que se dependesse dele, Suelen nunca mais colocaria os pés naquela casa, que ela fez sua cama e agora precisa deitar nela. Diógenes perde a paciência e diz para Roni parar de falar assim da própria irmã. Os ânimos se exaltam rapidamente. Leandro precisa se posicionar fisicamente entre os dois irmãos para evitar que partam para a agressão física. A tensão é cortada quando Irã, um amigo próximo da família, chega inesperadamente. A luz do sol invade a luxuosa sala da mansão de Tufão. Ele caminha nervosamente de um lado para outro, segurando um convite dourado nas mãos. Seus dedos tremem levemente enquanto disca o número de Jorginho. Do outro lado da linha, Jorginho atende com hesitação. Tufão não perde tempo e vai direto ao assunto, convidando ele e Débora para a festa de aniversário de 21 anos de Ivana. Jorginho tenta recusar educadamente, alegando que talvez não seja apropriado, mas Tufão insiste com veemência, dizendo que eles fazem parte da família independentemente do passado conturbado. Após uma longa pausa e um suspiro pesado, Jorginho finalmente aceita. Débora surge ao fundo da casa modesta onde vivem, observando o marido com um olhar desconfiado. Quando ele desliga, ela cruza os braços e pergunta quem era. Jorginho explica sobre o convite e Débora imediatamente demonstra resistência. Ela relembra todos os momentos difíceis que passou naquela família, como foi tratada como intrusa, como desconfiaram dela repetidamente. Jorginho tenta acalmá-la, dizendo que as coisas mudaram, que Tufão está diferente, mais conciliador. Débora encosta a cabeça no peito do marido, mas seus olhos revelam que ela não acredita em paz duradoura naquela casa. Enquanto isso, no apartamento sofisticado de Max e Carminha, a tensão é palpável. Max está sentado na beirada da cama, observando Carminha, que se maquia meticulosamente diante do espelho. Ele hesita por um momento antes de soltar a bomba. Com tom aparentemente casual, menciona que Nilo a procurou. O batom escapa das mãos de Carminha e cai no chão com um ruído surdo. Seu rosto empalidece instantaneamente. Ela se vira lentamente, perguntando com voz trêmula qual Nilo ele está falando. Max responde sarcasticamente se existe algum outro Nilo que ela deveria temer. Carminha se levanta abruptamente, derrubando produtos de maquiagem pela penteadeira. Sua respiração acelera enquanto ela exige saber o que Nilo queria, o que Max disse a ele. Max explica que não estava presente quando Nilo apareceu, mas que ele deixou recado com a secretária, dizendo que era urgente e relacionado ao passado de Carminha. Ela cambaleia e precisa se apoiar na penteadeira. Memórias invadem sua mente como um tsunami devastador. Imagens fragmentadas de um tempo que ela lutou desesperadamente para enterrar voltam à superfície. Ela sussurra para si mesma que isso não pode estar acontecendo agora, não quando finalmente tudo estava funcionando. Max se aproxima e pergunta diretamente que segredo ela está escondendo. Carminha se recompõe rapidamente, sua máscara de controle voltando ao lugar.
Ela responde firmemente que não é nada com que ele precise se preocupar e que vai resolver. Max pega seu braço com força, insistindo que se isso pode afetar os negócios deles ou sua segurança, ele precisa saber. Carminha se solta bruscamente e sai do quarto sem responder, deixando Max sozinho com suas desconfianças crescentes. Na casa humilde de Lucinda, a atmosfera é completamente diferente. Nilo está sentado à mesa da cozinha, suas mãos nervosas girando uma xícara de café que já esfriou. Lucinda, uma mulher de meia idade com olhar astuto e postura maternal, observa o rapaz com atenção. Nilo finalmente quebra o silêncio e conta que descobriu algo sobre Nina, algo grande, algo que pode mudar tudo. Lucinda se inclina para frente interessada. Nilo revela que Nina não é quem diz ser, que seu passado esconde uma verdade chocante que ele descobriu por acaso ao investigar uns documentos antigos. Antes que ele possa dar mais detalhes, Betânia, a filha adolescente de Lucinda, aparece na porta. Ela ouviu parte da conversa e imediatamente quer ir avisar Nina, pois elas são amigas. Lucinda se levanta rapidamente e barra a passagem da filha com determinação. Ela diz firmemente que Betânia não vai a lugar nenhum, que não vai alertar ninguém sobre nada. Betânia protesta, dizendo que Nina merece saber que alguém descobriu seu segredo, mas Lucinda é inflexível. Ela explica que, às vezes, os segredos das pessoas precisam vir à tona no momento certo e que interferir pode ser perigoso. Betânia tenta argumentar, mas Lucinda a manda para o quarto. A menina sai contrariada, batendo a porta com força. Nilo observa a cena desconfortavelmente e pergunta se Lucinda acha que ele está fazendo a coisa certa ao expor Nina. Lucinda senta novamente e responde que a verdade sempre tem um preço, mas que mentiras têm um preço ainda maior. Ela aconselha Nilo a pensar bem antes de agir, mas se ele está decidido, deve fazer isso olhando Nina nos olhos, não pelas costas. Em outro canto da cidade, numa região mais pobre, Valentim carrega sacolas de comida pelas ruas estreitas. Ele é um homem simples, de coração grande, que trabalha num mercado local. Valentim para em frente a uma casa pequena e maltratada. Hesita por um momento, depois bate na porta. Suelen atende, surpresa e constrangida. Ela está mais magra, com olheiras profundas e roupas gastas. Valentim levanta as sacolas e explica que trouxe algumas coisas. Nada demais, apenas umas frutas, arroz, feijão, pão. Suelen inicialmente recusa, dizendo que não pode aceitar caridade, que tem seu orgulho. Valentim insiste gentilmente, explicando que não é caridade, é solidariedade. É um vizinho ajudando o outro. Ele menciona que sabe que as coisas têm sido difíceis desde que ela saiu da casa dos pais e que todo mundo passa por momentos complicados. Suelen sente os olhos marejarem, mas tenta manter a compostura. Ela finalmente aceita as sacolas e convida Valentim para entrar. A casa é praticamente vazia, com móveis velhos e paredes descascadas. Valentim disfarça o choque ao ver as condições em que Suelen está vivendo. Ele pergunta se ela não consideraria voltar para casa, fazer as pazes com a família. Suelen balança a cabeça negativamente e explica que algumas pontes foram queimadas de forma irreparável, que as coisas que foram ditas não podem ser desfeitas. Valentim se senta ao lado dela no sofá desgastado e diz que família é complicada, mas que no final do dia são as únicas pessoas que realmente importam. Suelen sorri tristemente e agradece pela comida e pelas palavras. Valentim se levanta para sair, mas antes oferece ajuda para qualquer coisa que ela precise. Trabalho, referências, o que for. Suelen promete pensar no assunto. Quando Valentim sai, ela finalmente permite que as lágrimas caiam livremente. Numa praça movimentada do centro da cidade, Silas está fazendo os últimos ajustes em seu antigo carro de mensagens, um veículo colorido e enfeitado que ele usava anos atrás para divulgar produtos. Hoje, porém, o carro tem uma função completamente diferente. Ele decorou tudo com flores, balões e cartazes. No maior deles, escrito em letras garrafais, está: Mona Lisa quer casar comigo?
Silas está nervoso, suando apesar do clima ameno. Ele confere o relógio várias vezes, esperando o momento exato em que Mona Lisa passa pela praça, no caminho do trabalho. Alguns curiosos começam a se juntar, percebendo que algo está prestes a acontecer. Finalmente, Mona Lisa aparece ao longe, conversando ao telefone, completamente alheia ao que a espera. Silas liga o alto-falante do carro e começa a tocar a música favorita deles. Mona Lisa para, confusa, procurando de onde vem o som. Quando ela vê o carro, seu queixo cai. Silas desce do veículo com um buquê enorme de rosas vermelhas e se ajoelha bem no meio da praça. As pessoas ao redor começam a filmar e aplaudir. Mona Lisa está paralisada, as mãos cobrindo a boca. Silas faz um discurso emocionado sobre como a conheceu, como ela mudou sua vida, como cada dia ao lado dela é uma bênção. Ele termina fazendo oficialmente o pedido. Mona Lisa está chorando copiosamente agora. Ela corre até Silas e o levanta, abraçando-o com força antes de gritar um sim retumbante. A pequena multidão explode em aplausos e gritos de celebração. Silas coloca o anel no dedo dela e eles se beijam apaixonadamente enquanto as pessoas continuam filmando e comemorando. É um momento genuinamente feliz, em meio a tantos dramas se desenrolando pela cidade. Mas nem todos estão celebrando. Na casa da família, Leandro e Diógenes estão sentados na varanda, bebendo cerveja em silêncio. Leandro finalmente comenta sobre a ausência de Suelen, sobre como a irmã praticamente desapareceu de suas vidas. Diógenes concorda pesadamente, dizendo que ele tentou ligar várias vezes, mas ela nunca atende. Eles lamentam como as coisas chegaram a esse ponto, como uma família tão unida se despedaçou tão rapidamente. Leandro culpa os pais pela rigidez excessiva, pela incapacidade de perdoar. Diógenes defende os pais parcialmente, dizendo que Suelen também teve sua parcela de culpa, que ela fez escolhas que magoaram profundamente a família. Eles discutem sem chegar a conclusão alguma. Roni, o irmão mais novo, está dentro da casa, ouvindo tudo da sala. Ele está claramente contrariado, seu rosto vermelho de raiva contida. Roni não concorda com nada do que os irmãos estão dizendo. Na opinião dele, Suelen traiu a família, desrespeitou os valores que foram ensinados e merece sofrer as consequências de suas ações. Ele entra na varanda abruptamente e declara isso em voz alta. Leandro e Diógenes se surpreendem com a veemência de Roni. Leandro tenta acalmar o irmão mais novo, dizendo que todos cometem erros, que julgar é fácil, mas perdoar é divino. Roni não quer ouvir. Ele declara que se dependesse dele, Suelen nunca mais colocaria os pés naquela casa, que ela fez sua cama e agora precisa deitar nela. Diógenes perde a paciência e diz para Roni parar de falar assim da própria irmã. Os ânimos se exaltam rapidamente. Leandro precisa se posicionar fisicamente entre os dois irmãos para evitar que partam para a agressão física. A tensão é cortada quando Irã, um amigo próximo da família, chega inesperadamente. Do outro lado da cidade, Verônica está dirigindo sem destino certo, ainda processando a revelação de Noêlia. De repente, ela vê o carro de Cadinho, seu marido, estacionado em frente a um hotel discreto. Seu coração dispara. Ela estaciona alguns carros atrás e desliga o motor, decidindo esperar. Verônica não acredita que está fazendo isso, seguindo o próprio marido, mas precisa saber a verdade. Precisa ver com seus próprios olhos. Ela espera por quase 20 minutos, cada segundo parecendo uma eternidade. Então Cadinho sai do hotel. Ele olha ao redor cautelosamente antes de abrir a porta do carro. Mas não entra sozinho. Alexia sai logo atrás dele. Ela está arrumada de forma claramente pós-encontro romântico, o cabelo levemente bagunçado, a maquiagem borrada. Eles riem de algo enquanto entram no carro juntos. Verônica sente como se tivesse levado um soco no estômago. Ver é completamente diferente de ouvir. A realidade da traição se materializa diante de seus olhos e é devastadora. Ela quer sair do carro, confrontá-los, fazer um escândalo, mas fica paralisada, incapaz de se mover.
Lágrimas começam a escorrer silenciosamente por seu rosto enquanto ela assiste o carro de Cadinho partir com Alexia dentro. Verônica encosta a testa no volante e chora copiosamente, seus soluços preenchendo o silêncio do carro. De volta à festa, Nina está encurralada no quarto. Ela ouve passos se aproximando no corredor e sabe que é Nilo. Ela tranca a porta rapidamente, mas sabe que isso só vai adiar o inevitável. Nilo bate na porta gentilmente. Sua voz do outro lado é calma, quase amigável, o que de alguma forma é mais assustador do que se estivesse gritando. Ele diz que eles precisam conversar, que não adianta fugir. Nina responde através da porta que não há nada para conversarem, que ele deve estar enganado sobre o que quer que pense que sabe. Nilo solta uma risada sem humor e responde que ele sabe de tudo. Ele menciona nomes, datas, lugares que fazem o sangue de Nina gelar. Ele realmente sabe. Nina sente suas pernas fraquejarem. Ela se senta na cama, tentando pensar em uma saída. Nilo continua falando através da porta. Ele diz que não quer machucá-la, que apenas quer a verdade. Ele quer ouvi-la explicar por que mentiu, porque construiu uma vida inteira baseada em falsidade. Nina sente raiva crescendo. Quem é ele para julgá-la? Quem é ele para exigir explicações? Ela se levanta e vai até a porta, gritando que sua vida não é da conta dele, que todo mundo tem direito a um recomeço. Nilo responde que recomeço não é o mesmo que mentir para todo mundo. A discussão aumenta de tom. Outros convidados começam a subir, curiosos sobre o barulho. Tufão, alertado sobre a confusão, sobe correndo as escadas. Ele encontra Nilo, discutindo através de uma porta trancada, e Nina do outro lado, claramente em pânico. Tufão exige saber o que está acontecendo. Nilo se vira e explica sucintamente que Nina tem mentido para todos sobre quem ela realmente é. Tufão fica confuso e pede explicações mais claras. Nilo está prestes a revelar tudo quando Nina finalmente abre a porta. Ela está pálida, tremendo, mas há algo de feroz em seus olhos. Ela olha para Nilo e depois para Tufão e respira fundo. Ela decide que se vai ser exposta, será em seus próprios termos. Nina começa a contar sua história. Ela revela que anos atrás, antes de chegar naquela cidade, ela estava em um relacionamento abusivo. Seu parceiro controlava cada aspecto de sua vida. Ela tentou sair várias vezes, mas ele sempre a encontrava, sempre a arrastava de volta. Até que um dia, após uma surra particularmente brutal que quase a matou, Nina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela fugiu. Mas não apenas fugiu, ela mudou completamente de identidade. Falsificou documentos, criou uma nova história, uma nova vida. Nina não é seu nome real. Sua idade verdadeira é diferente. Seu passado inteiro foi reconstruído. Ela fez isso para sobreviver, para ter uma chance de viver sem medo. O silêncio após sua confissão é ensurdecedor. Tufão está chocado, mas há compreensão em seus olhos. Nilo parece menos convicto de sua cruzada moral agora. Nina termina dizendo que não se arrepende de nada, que faria tudo de novo se necessário, porque mentir era melhor do que morrer. As lágrimas escorrem livremente por seu rosto. Tufão se aproxima e a abraça protetoramente. Ele olha para Nilo severamente e diz que alguns segredos são mantidos por boas razões e que Nina não deve nada a ninguém. Lá embaixo, a festa continua alheia ao drama, se desenrolando nos andares superiores. Silas e Mona Lisa estão dançando, perdidos em seu próprio mundo feliz. Leleco e Tessália estão em extremidades opostas do salão, ainda sem se falar após a discussão anterior. Jorginho e Débora conseguiram relaxar um pouco e estão conversando com alguns dos outros convidados. Ivana circula pelo salão, garantindo que todos estejam se divertindo. Mas ela percebe que seu pai sumiu e que há algum tipo de comoção no andar de cima. Ela está prestes a subir para investigar quando a música para abruptamente. Todas as luzes se apagam. Por um momento há silêncio total. Depois murmúrios confusos dos convidados. As luzes de emergência se acendem, criando uma atmosfera estranha e assustadora no salão anteriormente festivo.
O gerente do local aparece e anuncia que houve um problema com o sistema elétrico, mas que será resolvido em breve. As pessoas começam a relaxar um pouco, alguns até rindo da situação inusitada. Mas então alguém grita. É um grito de genuíno terror vindo do jardim externo. Todos correm para ver o que aconteceu. No jardim, sob a luz fraca da lua e das luzes de emergência, está Carminha. Ela está visivelmente abalada, apontando para os arbustos. Alguns homens vão investigar e encontram algo que faz até os mais corajosos recuarem. É uma foto grande, plastificada, amarrada a uma pedra que claramente foi jogada ali propositalmente. A foto mostra Carminha muito mais jovem, em situação comprometedora com homens que claramente não são seu marido. Mas o pior é a mensagem escrita em letras vermelhas no verso da foto. Seus segredos têm prazo de validade. O tempo acabou. Carminha está paralisada de horror. Max surge na multidão e vê a foto. Seu rosto fica vermelho de raiva. Ele exige saber o que aquilo significa. Carminha tenta pegar a foto, mas Max a segura longe dela. Ele a sacode exigindo explicações. Carminha não consegue falar, está em estado de choque. A situação está escalando rapidamente. Tufão desce correndo ao ouvir a comoção e encontra o caos. Ele tenta controlar a situação, pedindo calma a todos. Mas o estrago está feito. As pessoas estão tirando fotos com os celulares, os fofocas estão se espalhando em tempo real. A festa de Ivana, que deveria ser uma celebração, transformou-se em um pesadelo.